E aí, gente, tudo certo? Aqui tá tudo ótimo. Aqui quem fala é a Luísa Zampiazzi e eu estou muito bem acompanhada das minhas colegas Tayla Borilli e Luana Santos. E nós somos acadêmicas do curso de Pedagogia da FSG e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pedagocast. Antes de tudo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal da Pedagogia FSG. Curte, comenta, compartilha com os amigos, porque a gente só tem conteúdo bacana conectando o show de bola. e no nosso pod de hoje iremos falar como as práticas inovadoras afetam o ambiente escolar. Eu não sei vocês, colegas, mas eu cresci escutando que algo inovador era algo que tirasse a minha cabeça fora da caixa, fosse algo que eu olhasse e falasse, uau, algo de outro mundo. Eu não sei como é que era pra você, né? Tipo aquela explosão, né? Pá. Nossa. Isso! Uma coisa que o aluno precisa chegar e ficar impressionado de boca aberta e talvez nem seja isso, é só uma coisa que você pensou e a criança ela vai aprender de uma forma mais fácil para facilitar a aprendizagem dela. E às vezes uma simples mudança de cadeira na sala de aula já se torna algo totalmente inovador. E eu acho que é isso que as educadoras estão precisando descobrir hoje em dia, porque muitas ainda têm, principalmente as mais antigas, elas têm esse pensamento de que fazer algo inovador é algo que dá muito trabalho, que é muita perda de tempo, que tu gasta muito tempo em casa para fazer. E às vezes não, é só uma mudança na sala, é só uma coisa diferente, uma brincadeira, algo que seja, às vezes nem precisa tanto do papel, sabe? A gente cresce, né, essa geração 1990 e 2000 cresceu com professores tradicionais, né, que a gente chega na sala de aula, senta enfileirado um atrás do outro e o professor fica aqui na frente, passa no quadro, você copia no caderno e chega na hora da prova, o professor avalia ali o que você acertou, errou e passou. Pronto, é isso. Não, e outra, né, não podia nem levantar e às vezes tinha alguma dúvida, e aí, sabe, algo sempre o tradicional. E é outra coisa que eu não sei se vocês concordam, mas a questão de prova. Eu muitas vezes não concordo com isso, porque tem alunos que vai para a escola com fome, dependendo da realidade de cada escola, vai com fome, aconteceu algum problema em casa, algo relacionado assim, e aí chega na escola, não consegue aprender direito, e é marcado um tal dia para realizar a prova, e aí o aluno teve o semestre todo para ser avaliado e foi avaliado em um dia. E um dia com a matéria que ele aprendeu durante o semestre todo. Imagina se você colocasse uma criança sentada ali com tudo que ela aprendeu para ela ser avaliada com 10 perguntas. Quem que consegue responder e ir bem com isso? Não, e muitas vezes é sobre pressão, aconteceu alguma coisa em casa, que nem eu disse, às vezes tá com fome, às vezes tá triste, acordou naqueles dias que tu não tá muito legal, tá com uma virose, alguma coisa, mas acaba indo para não perder a nota, porque é aquele ensino tradicional que tem que fazer a prova, que se não ir bem, tu não aprendeu nada, sendo que só tá sendo avaliado naqueles minutos ali, naquela uma hora. Isso aí, como a Tayla disse, né, nesse contexto, dependendo do contexto da criança, às vezes ela não tem nem psicológico para pegar um caderno, conseguir estudar toda aquela matéria que ela viu num trimestre, semestre, bimestre, seja o que for, seja como a escola trabalha, né, e chegar lá e responder um papel com 10 questões, é muito complicado. Não, e outra coisa, às vezes a criança, ela não tem nenhum apoio familiar para estudar em casa. Acontece isso, para estudar em casa, né, porque tem muita nossa realidade brasileira hoje, a realidade que a gente das escolas públicas, as crianças às vezes não têm nem material, elas chegam em casa, ela não tem onde estudar, não tem um lugar silencioso, não tem um lugar onde ela tenha concentração, então você não pode exigir que a criança chegue ali e tenha uma nota adequada por tudo que ela aprendeu, só que a gente... E eu tive uma experiência no magistério. Eu tinha uma colega em que morava numa casa com 6 irmãos, mais o pai e a mãe, tinha 2 quartos, a casa não tinha banheiro
porque pra gente ver a diferença das realidades, e não tinha banheiro, e essa menina não tomava banho, e quando tomava banho era na casa de alguma amiga, alguma coisa assim, muitas vezes não tinha o que comer, e pensa, ela era uma adolescente, e já era muito difícil para ela. E aí pensa uma criança chegando nessa realidade, e aí muitas vezes as professoras verem aquelas crianças mal educadas, que não aprendem, que estão tristes, e acham que a criança é assim, mas não param para ver a realidade. Tem crianças que não têm um acompanhamento, às vezes, nem dos pais para estudar, o que é um fator dispensável, né? Tipo, porque é muito importante a escola trabalhar junto com a família. Se não tiver um trabalho da família e escola, a criança não vai ter um desenvolvimento tão bom. Óbvio, pode ter, mas não tão bom quanto se a família e a escola se juntarem. Que não adianta o professor, né? Nossa, vou planejar uma aula mirabolante ali, cheia de coisa, e o professor chegar ali e não conseguir aplicar. Porque o aluno, às vezes, ele não tá nem aí, porque ele tá cansado, não dormiu direito, não comeu. Aí você planejou uma prática, nossa, muito legal, uma aula diferente. Eu vou levar pro pátio, vou levar, não sei, fazer um passeio com a criança. Mas, e daí? A criança, tu conhece a realidade dela? Mas agora eu tô falando, pensando assim, muitas professoras se privam de fazer algo inovador, porque fazem uma vez e não deu certo, né? Eu, por exemplo, quando eu fui fazer um projeto da Semana Farroupilha, eu fiz uma atividade que na minha cabeça ia dar super certo, ia ser mirabolante, e eu cheguei lá, as crianças não se empenharam do jeito que eu imaginei. Porém, teve outra que eu fiz de forma mais simples e que eles super adoraram, eles inventaram novos conhecimentos em cima do que eu tinha passado. Então, muitas vezes o inovador, ou melhor, não é nem muitas das vezes, é sempre o inovador é algo que tire fora da caixa. Só que também, eu acho que, não sei se vocês concordam, vale muito analisar o perfil da turma. Com certeza, 100%. Isso é, obrigatório quando tu vai ver algum método que tu vai usar na sala de aula. Porque tem muitas vezes que a turma não tá nem aí e não adere. Mas tem vezes que a turma é muito parceira e vamos fazer, vamos seguir a ideia do professor. Mas também tem essa questão de quando o aluno é muito frustrado, a gente falando disso, o professor também acaba se frustrando, né? Então a gente tem que pensar muito nos dois lados. Porque ele não consegue dar conta, né? Porque às vezes o professor chegou, planejou ali uma coisa muito legal. Por exemplo, na educação infantil, a gente tem muito dessa... Eu trabalho muito com essa coisa de o aluno ter autonomia. Mas tem crianças que os pais não dão limites para elas. Sim. Aí a gente vai querer fazer alguma coisa inovadora dentro da sala de aula, uma atividade diferente, mas a criança não colabora. E muitos professores tradicionais se frustram, porque eles acham que vai ser sempre assim. Mas até você implementar esse método de ensino dentro da sala de aula. E às vezes também a gente vê o aluno, tu faz uma atividade diferente, tu vê o aluno ali querendo chamar atenção. Tá, mas tu já sentou, já pegou um dia ele brincando e analisou do que ele gosta? Quando vê, tu tá fazendo uma atividade pra ele que não chama a atenção dele. Às vezes tu vê aquele aluno quietinho, que gosta, sei lá, de carrinhos, aí tu analisa e pensa um dia, vou fazer uma coisa para aquele aluno em específico. E aí tu vê que esse aluno ele desenvolve muitas habilidades em que a gente nem imaginava. Então, às vezes também é de tu aproveitar esses momentos que eles estão brincando, livre no pátio, e tu analisar o que eles gostam. Ver o interesse da criança, né? Porque não adianta a gente planejar alguma coisa dentro que a BNCC exige, mas, colocar ali uma pintura com giz e cera, mas a criança prefere uma tinta guache. Então, um dia tu tenta com giz e cera, não deu certo, troca pra tinta guache. Sim. Não deu certo, coloca uma canetinha, coloca ali, sujar as mãos. Margila. E outra, não é porque uma atividade não deu certo, que as outras que não como tu planejou não deu certo, que, não vai dar certo de outras maneiras. Bom, já temos um exemplo. A minha colega fez uma atividade de mistura de cores em que deixou eles fazerem livre. Não deu certo. Mas aí a gente foi lá e modificou. E aí a gente fez uma atividade dirigida e deu super certo. Então, às vezes, também tu planeja alguma coisa, mas a maneira de tu aplicar, se tu mudar uma coisinha, tu já vê que vira outra atividade.
Então, assim, o professor tem que ter muito tato quando ele vai passar alguma atividade para uma turma, né? Porque tem turmas e turmas, casos e casos, né? E o aluno também tem que entender o que o professor está tentando passar para ele, né? Porque Sim. a turma tem que estar em sintonia com o professor, a turma tem que entender que aquilo ali é para ajudar eles, porque tem turma que tu chega lá, vai dar aula e eles estão assim, ai, que saco, não tô afim dessa aula não. Sabe? Às vezes é aquele aluno, né, tipo, muitas vezes o aluno tá rebeldezinho, né? Não, sentado de capuz lá. Ah, eu não quero aprender, eu tô aqui e não tô nem aí. Então, tipo, o professor precisa conhecer o aluno e o aluno precisa conhecer o jeito que o professor trabalha para se adequar. Além de respeitar, né? Além de Não, e respeitar. às vezes também, eu acho que é a questão de tu... Não adianta tu falar de práticas inovadoras, alguma coisa assim, mas acho que, não sei pra você se importa isso, mas acho que pra mim é muito importante tu ter um nível de proximidade. Eu não digo que toda turma tem que gostar da gente, mas tem que ter um bom nível de proximidade, que é muito importante. E já não vamos longe. Eu, no meu estágio, tive um aluno que não aprendia, não sabia letras, não sabia números, veio da pandemia e eu não sabia mais o que fazer, eu pedi ajuda, ninguém me ajudava, até que falaram, bom, esse problema é teu, tu vai lidar do jeito que tu conseguir. E aí eu peguei e mudei minha tática, comecei a me aproximar do guri. E assim, ele mudou, em uma semana ele mudou da água pro vinho. Ele começou a se interessar de fazer as coisas, de copiar. Ele virou outra criança. E aí, com isso, eu comecei a ver a realidade dele. Então, que nem eu disse lá no início, algo inovador, eu acho que essas professoras tradicionais têm que tirar esse pensamento da cabeça de que algo inovador tem que ser algo pensando fora da caixa. Porque não é. Algo inovador, ele é algo que vai envolver o aluno e vai fazer ele aprender. Isso, né? isso. Chegue no teu objetivo de fazer o aluno entender aquele conteúdo. Entender, enfim, né? E algo inovador hoje em dia, no século XXI que a gente está, como a tecnologia ela está muito inserida dentro da educação, é uma forma que a gente pode usar, né? Tipo, tentar levar um jogo para a sala de aula, tentar levar um vídeo, uma música que faça sentido dentro do conteúdo ali que a criança conheça, para tentar instigar ela, né? Uma atividade em grupo que ela tenha afinidade, porque não adianta tu colocar a criança com um colega que ela não vai ter afinidade, claro. que ela não vai querer se interessar por aquela atividade. Então... E eu acho que é muito importante a gente ver que crianças não são serzinhos ali que a gente está moldando. A gente tem que começar a entender que a criança ela tem um pensamento, ela tem o seu posicionamento, por mais pequena que ela seja, mas a partir, acho que do momento que as professoras começarem a entender isso, eu acredito que a educação vai mudar bastante também. Porque hoje muito se tem... Só que também eu não sei se vocês concordam, hoje em dia tem que também muito saber lidar, porque... Saber falar, né? Cuidar com a palavra que tu vai usar dentro da sala de aula, né? Sim. Porque, assim como a Tayla falou, muitos entendem que os professores, eles acham que inovador é algo surreal. Mas inovador dentro da sala de aula é tentar mediar conforme o aluno aprende. Se o aluno aprende escrevendo, vamos tentar fazer uma atividade escrevendo. Se o aluno aprende assistindo, coloca uma coisa para ele assistir ali, um vídeo, alguma coisa. Se o aluno aprende brincando, tenta fazer um jogo, uma atividade ali que ele consiga... não, eu aprendo desse jeito. Para a criança também entender de que forma, né, ela aprende. E no próprio brincar ali, às vezes no pátio, tu aproveita aquela oportunidade para ensinar algo. No próprio brincar, ela já se desenvolve bastante. E quando as crianças têm questões, dúvidas, perguntam assim qualquer coisa, desenvolve isso. As crianças adoram
quando, tipo, Não tu responde cortar uma a criança, pergunta, né? quando tu responde uma pergunta dela, desenvolve aquilo e aquilo se torna uma roda de E conversa. a partir do momento que ela vê que tu tá interessada, ela também mostra mais entusiasmo. Com certeza. Porque daí, tipo, o professor às vezes não pode nem saber. Ah, não, mas eu não sei. Ah, tudo bem, eu vou pesquisar. Mas não corta a criança dizendo, ah, não interessa, isso aqui não é da aula. Não corta a criança. Porque, primeiro, ela vai perder a curiosidade, ela vai perder a afetividade que ela tinha com o professor, ela vai se sentir constrangida de ter falado e ela não vai mais perguntar e tirar as dúvidas. Não, e que aí ela tem. detalhe que isso vai gerar um certo trauma em que ela vai levar pro resto da sua vida. E às vezes na escola ali, ela tá sendo alfabetizada, ela tem uma dúvida super importante e acaba não pedindo por conta desse trauma que ficou. Eu sou um exemplo. Quando eu estava no ensino fundamental, eu nunca vou esquecer, no 4º ano, a professora era totalmente no método tradicional e ela foi passar uma prova e eu fiquei muito ansiosa. Eu imagino que tenha sido uma crise de ansiedade naquela época. Eu comecei a chorar, fiquei muito nervosa, foi chamada a minha mãe e ela me xingou muito antes que eu era muito vardosa, que eu estava tendo um chilique. E eu tenho até hoje dificuldade para aprender matemática. Sim, é porque fica, né? Por quê? Porque ela só usava no quadro, ela passava as contas no quadro e mandava a gente resolver. Só que pra mim aquele método não funcionava. Então, será que ela não poderia ter achado uma coisa diferente para tentar me ensinar? Com Sim, certeza. Com certeza, ela podia Porque ter buscado outros métodos, né? Sim, tem toda essa questão que cada um aprende de uma forma, né? Cada criança tem a sua forma de aprender, cada criança, cada adulto, enfim. Porque uns aprendem lendo, outros aprendem ouvindo, assistindo. Então tem tudo isso, a gente tem que entender também como cada aluno funciona. Talvez, por exemplo, vai fazer um trabalho, faz em grupos separados, pega, tipo, cada um com o seu tipo de aprendizagem. Ah, aquele pessoal ali funciona mais lendo, então eu vou passar um texto para eles. Aquele pessoal ali funciona mais escrevendo, eu vou passar para eles escreverem alguma coisa, criarem alguma coisa. Aquele pessoal ali escuta, vou passar para ouvir uma música, ouvir um filme, né? Com a mesma temática para o trabalho. Então eu acho essa uma ideia fenomenal. Sim, e outra, nem eu disse, a gente tem que começar a inovar. As professoras se formaram mais antigamente e muitas também que estão se formando agora, elas têm que começar a entender, a gente tem que começar a inovar, galera. Já não vamos longe. Ali na pandemia, tiveram que fazer uma inovação super rápida. Na pandemia, todo mundo em casa, tinha que continuar a aula e aí ia fazer como? É uma coisa que está muito atual, né? Porque todo mundo foi pego de surpresa, todo mundo teve que se teve que refazer essa aprendizagem, né? Sim. Então... Outros que não sabiam nem mexer em tecnologia e hoje já se tornou algo tão fácil de só faz, pum, e quando vê já tá ali assistindo a aula. Isso não chega nem a ser até uma inovação, porque já era uma coisa utilizada, o Zoom, o Meet, as aulas online, reuniões, né? Mas pelo fato de ser uma necessidade, ter virado uma necessidade, muitos professores terem que aprender aderir a isso. Não, eu já não vamos longe, eu já não acreditava muito. Falavam, tem gente que faz faculdade online. Falava, nossa, mas capaz, quem que vai fazer isso? Quem que vai E aí, na pandemia, eu me obriguei a fazer, sabe? E aí eu lembro que quando começou a pandemia, eu falava, não, porque vai ficar uma semana e eu vou voltar pra aula. E quando falarem que vai começar as aulas de novo, eu já tô voltando. Eu nunca vou ter aula em casa. E aí passei lá 2 anos quase tendo aula online, né? E a gente teve que aprender a fazer atividade online em grupo, a gente teve que aprender a apresentar trabalho online. Conhecer as pessoas todas pela internet. Pela internet. Sim. Porque eu, por exemplo, peguei a pandemia no primeiro ano do médio, onde todo mundo entra novo na escola, ninguém se conhece direito. Então, assim, pra tu ali conhecer as pessoas pra fazer um trabalho, tudo por WhatsApp, se conhecer os grupos por WhatsApp. É complicado. Não, e às vezes as pessoas não respondiam, e daí tu tinha que ficar ligando, coisa que hoje em dia é comum também. Mas, né, na pandemia, era bem mais preocupante, porque eu lembro que eu fazia magistério e as professoras passavam uma atividade hoje pra te entregar na sexta-feira. Então, assim, tu tinha uns 3 dias pra fazer, e aí tu mandava uma mensagem pro professor no WhatsApp, ela não te respondia, e daí tu ficava, meu Deus, o trabalho, e aí muitas vezes... muitas vezes tu não sabia mexer nas tecnologias, que nem eu, teve aplicativo que eu aprendi a mexer na
sabia que existia. E outra coisa, pra mim, o ensino híbrido, ele veio muito assim, no meu primeiro ano de faculdade. Então, meio que caí de paraquedas dentro da faculdade, porque eu não conhecia o portal da faculdade, não conhecia como é que fazia um trabalho de acordo com o que a faculdade exigia, não conhecia os professores, não conhecia colega, uma cidade nova, então, tipo, muita coisa nova. Não, eu acho que, tipo... Foi assustador. O que os professores fizeram na pandemia, nas aulas online, foi algo inovador. Porque eles também estavam sem amparo, eles não sabiam muitas coisas. E às vezes não tinha nem treinamento, né? Pra aprender a mexer, eles tiveram que aprender a mexer fazendo. E outra, eles começavam a aula e muitas vezes nem tinha visto aquele aluno nenhuma vez na frente, tinha que se apresentar e criar um vínculo online. E muitos, tipo, tinham problemas em casa, com o filho no quarto que estava dando aula, e ainda assim eles inovando ali para tentar ensinar a gente da melhor maneira possível e usando as tecnologias. Bom, eu tinha professora que imprimia, às vezes, algumas fotos e mostrava na câmera da videoaula, então, sim, foi algo inovador diante da realidade que a gente estava vivendo, Não né? vamos muito longe, professor de educação física dando exercício no computador pra gente fazer. E aí pedindo para nós Imagina fazerem tu na ter que hora. Repetir ali. Imagina tu ter que fazer o exercício físico da aula, o professor no teu quarto, o professor na casa dele, você no teu quarto, tendo que olhar para a câmera para aprender. Pensa o quanto esses professores se desenvolveram, o quanto os professores tradicionais evoluíram. Sim. Porque eles aprenderam a mexer na tecnologia, né? Claro. Forçados, porque eles não tinham nem treinamento. E o quanto isso foi, não digo que a pandemia foi boa, mas o quanto isso foi necessário para a evolução da educação. Uma aprendizagem assim, enorme, tanto para o pessoal, para os alunos, quanto para professores, né? Equipes diretivas de empresas, escolas. Para todo mundo. A gente evoluiu né? em muitos quesitos, né? E muitas vezes, né, os professores faziam a aula com as câmeras, o pessoal com a câmera tudo desligada. Tipo, tu nem sabia se tava participando, mas tu tava ali inovando, mostrando algo ali, tu tava dando o teu melhor, sabe? E a pandemia também, ela permitiu que não só o professor falasse, né, tipo, que o aluno demonstrasse que ele tava ali. Porque se tu não demonstrasse que tu tava ali, o professor não ia saber quando voltou às aulas presenciais, teve outras inovações que os professores tiveram que fazer. Já não vamos longe. Na escola em que eu trabalhava, era dividida as crianças, cada uma tinha seus brinquedos. Cada um tinha seus materiais e não podia dividir. Foi algo muito inovador diante da realidade que nós vivíamos, que todo mundo se emprestava, compartilhava da mesma mesa. Compartilhar garrafas, gente. Sim, hoje vocês lembram? Não, eu lembro na minha época de escola que eu olhava, me dá um golinho. Às vezes o colega ia no bebedouro. Meu Deus do céu, que tipo na pandemia, não podia chegar perto. Às vezes a amiga com um pirulito, o bebedouro, gente. Nossa. Não, e às vezes a amiga com pirulito, tu pedia, me dá um pouquinho aqui. Hoje em dia é uma coisa surreal, né? Com certeza. Mas voltando ali na parte de inovação, a gente sabe que não existe um método que todo mundo possa utilizar. Cada um tem o seu método próprio, cada professor, cada aluno. E se esse método funcionou pra ti, ele é inovador. Ele é a partir do momento que ele funcionou pra ti, ele conseguiu conquistar todos os objetivos que tu tinha, pronto. A partir daí ele já é um método inovador. Não importa se uma professora não gostou, se deu errado, deu um pouquinho errado, eu tive que mudar durante a aula, mas deu certo, eu atingi meu objetivo. É inovador. Sim, porque muitas vezes ele não precisa seguir o roteiro que tu fez do início ao fim. Mas sim, só dele conseguir atingir teus objetivos, pronto, é inovador. E hoje em dia a gente tem muitos exemplos disso, né? De métodos inovadores. A gente tem o ensino híbrido, a gente tem a sala de aula invertida, que os alunos podem trazer as aprendizagens que eles, as curiosidades que eles tiveram, e o professor complementar, né? Porque os materiais permitindo o tempo
que tem na sala de aula seja, como é que eu vou dizer, seja dedicada a discussões, atividades práticas, esclarecimentos de dúvidas, para todo mundo que está na sala de aula fomentar aquilo, porque cada criança, querendo ou não, ela tem um conhecimento diferente da realidade. Sim, claro. Conhecimento. O Brasil, o mundo, ele é muito diferente em culturas. Então, se cada um trouxesse um pouquinho, né, cada um Sim. trouxer um pouquinho do que sabe, a sala de aula ela vai virar uma grande aprendizagem, porque a Tayla sabe um pouquinho, a Luísa sabe um pouquinho, eu sei um pouquinho, E junta tudo, né? Então, isso é uma sala de aula invertida, e não é só o professor aqui na frente falando, e não é só a criança ali escutando, porque querendo ou não, copiando, né? Então, gente, a gente conseguiu aqui falar muito, captar muitas ideias, muitos exemplos, muitos assuntos, mas a gente já tá com o tempo esgotando aqui, então vamos encerrar, né? Mas se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida, coloque aqui nos comentários do nosso vídeo que a gente responde. Fiquem bem tranquilos que a gente vai estar aqui à disposição de vocês. Reforçando, curtam, comentem, compartilhem, mandem para os seus amigos, né? Que o conteúdo aqui